E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Vinland Saga Volume 7, publicação da editora Panini, e que tem texto e também a arte do Makoto Yukimura. Antes, porém, da gente conversar sobre esse mangá, um recadinho importante: se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você ajuda demais da conta. É um gesto muito simples que tem muito significado pra mim, galera. Então, se inscreve aí no canal, que você tá ajudando demais da conta, é esse que vos fala. E se você não tem o hábito de curtir os vídeos, aproveite também para curtir os vídeos, porque quando vocês curtem os vídeos, você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se for fazer suas compras online, tipo lá na Amazon ou na Panini, e entre outros sites, tem uma série de links aí na descrição do vídeo que, comprando por meio desses links, você ajuda muito aqui o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos falar sobre o volume 7 de Vinland Saga. Vocês sabem que eu gosto demais da conta de Vinland Saga. E aqui conclui o arco da Fazenda. E, gente, é uma história pura e simplesmente fantástica e uma conclusão muito bacana, que tem um fechamento muito interessante da história até então, dentro desse arco da Fazenda, remetendo para aquilo que deve ser o futuro do Thorfinn dali para frente, né? Então dá uma fechada realmente como se fosse uma conclusão muito clara de etapa do mangá, para poder remeter para o futuro daquilo que o Makoto Yukimura quer trabalhar aqui neste mangá. E antes da gente entrar nos detalhes aqui, deixa eu dar um aviso para vocês, tá? Que é importante. Tem spoilers esse vídeo, tá? Então a gente vai ter spoilers. Então, se você ainda não leu o volume 7 de Vinland Saga, aproveita, vai ler para depois ver o vídeo. E se você não se importa com spoilers, então a gente segue em frente. E se você já leu, aí os spoilers não tem problema, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui no volume 7 nós vamos ter algumas características ou alguns elementos que chamaram muito a minha atenção durante a leitura. Um primeiro elemento que me chama a atenção é justamente o fato do Canute estar indo na direção da fazenda do Ketil. O Ketil, que foi ludibriado pelo Canute no volume anterior, ele acaba tendo que sair fugido lá de perto do Canute. E quem acaba ajudando ele é o Leif, que é aquele cara que está procurando o Thorfinn há muitos anos. Que é ele porque quer achar. E ele sabe que lá na fazenda do Ketil tem um rapaz chamado Thorfinn, e ele então quer chegar no Thorfinn, quer ver se é mesmo o Thorfinn que ele está procurando. Então ele consegue esconder o Ketil ali dentro da embarcação dele para poder ir para a fazenda e então tirar as suas dúvidas. Nessa coisa toda, o Canute está numa embarcação junto com sua armada, partindo para o lado da fazenda do Ketil, porque ele quer pegar aquela terra para ele, porque ele entende que aquela terra é muito produtiva e que pode ajudar muito no seu propósito ali, não só de expansão do seu reino, mas na construção do tal do mundo ideal dentro da perspectiva do Canute. O Canute, só que a questão do Canute, né, é que ele está muito dentro daquele lance de que os fins justificam os meios. Então, não interessa quem sofra, não interessa quem morra, é importante que eu alcance o meu objetivo. Então, ele está muito dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva muito perigosa, né, justamente porque faz com que você só olhe para a sua necessidade e não olhe as consequências, muitas vezes, do que você está fazendo. E interessa que eu consiga fazer o que eu quero, não importa quem sofra. Não é uma boa ideia e nunca vai ser. Mas também a gente sabe que tem muita gente nessa vida que age assim, né? O importante é o meu umbigo, o importante é que eu alcance meus objetivos, o importante é que eu me dê bem na vida, o resto que se exploda. Então tem muitas vezes disso. O Canute não quer necessariamente ver que o resto que se exploda, sabe? Mas ele está muito dentro da ideia de que os fins justificam os meios, sim. Isso a gente vai perceber durante as ações por meio das ações dele, e também lá no final, dentro de uma conversa que ele acaba tendo com o Thorfinn. Outra coisa que chama a atenção é justamente o Ketil. Ketil, que até então parecia um cara muito correto, um cara muito justo, um cara muito amigável, um cara muito bacana. A gente vai começar a descobrir que não é bem assim. O cara é meio mentiroso, é um cara safado, é um cara que andou oprimindo os pequenos agricultores em volta dele.
que andou pesando a mão até onde deu, porque essas pessoas se endividaram com ele, e agora ele vai usar esse poder que ele tem sobre essas pessoas para fazer eles defenderem a fazenda, justamente porque ele não vai se render, e uma vez que ele não vai se render, ele vai obrigar as pessoas a lutar por ele, porque essas pessoas estão devendo para ele, e essa coisa toda. Ele vai dar uma surra monumental na Ironhead, que é aquela escrava que é, na verdade, a escrava sexual dele, que por sua vez está grávida dele. Ela tentou fugir no volume anterior, e toda aquela situação, porque ela encontrou o ex-marido dela, né, acabou achando ela, e agora o Ketil não quer nem saber, e ele arrebenta ela no meio, porque ele se sente traído, porque ele se sente ofendido, porque é um absurdo ela ter fugido dele, porque na cabeça dele ele sempre foi um santo, um homem de ouro para ela e coisas desse tipo, justamente porque também convia a ele, né, porque ela era uma mulher muito bonita e ele acabava fazendo o que queria com ela. E diante dessa situação toda, a gente vai vendo que o Ketil de santo não tem nada, que também um grande guerreiro ele nunca foi coisa nenhuma, porque ele tinha na verdade uma pessoa na verdade que tinha um nome parecido com o dele ou igual ao dele. Ele usou a fama do outro para se dar bem. Enfim, o Ketil não é flor que se cheire. Quem gosta mesmo do fuzuê, do brigueiro todo que está saindo ali, é o Thorgil, que é o filho mais velho do Ketil. Esse está alegre toda a vida por causa da batalha, por causa da guerra que vai ter por lá. O problema, gente, é que um exército de elite do rei é muito poderoso. E os caras são agricultores, poucos deles realmente são guerreiros. Então, por óbvio, o que vai acontecer? Vai acontecer um massacre, porque os caras não têm condições de fato de se defender como poderiam, como gostariam, uma vez que eles são fazendeiros, são agricultores, e não uma turma que foi preparada para aquilo. Então, quando você não está preparado para alguma coisa, por óbvio, você vai levar uma rasteira e vai acabar se lascando. E é o que acaba acontecendo diante dessa história toda. Nesse bolo todo, a gente pergunta, e o Thorfinn? Thorfinn não está participando dessas batalhas, o Thorfinn é escravo. Então, o que o Thorfinn está fazendo? Tá ele, o Leif e agora também o Einar. O Einar recebe a liberdade e também o Thorfinn, por quanto do favor que o Ketil devia para o Leif, e eles também dão um jeito lá de tirar a escrava que apanhou igual uma condenada dali também, porque eles entendem que ela também merece a liberdade. O Leif deixa um dinheiro lá e eles acabam fugindo com ela. Dentro dessa situação toda, ela acaba não resistindo e morre no meio do caminho. E uma vez que ela morre no meio do caminho, o Einar fica tomado de raiva, fica possesso diante dessa situação, e ele, tipo assim, se eu ver o patrão na frente, eu mato ele, justamente por conta de tudo que ele fez, e se ela está morta, culpa é dele. Então ele está muito transtornado com aquilo. O Thorfinn, por sua vez, ele acaba entrando num lance de reflexão, do tipo assim, será que se eu tivesse falado com o Canute, será que se eu tivesse ido até o Canute, essa situação ainda estaria assim? Será que não teria um jeito de consertar essas coisas e fazer com que o Canute vá embora e deixe essas pessoas em paz? Então o Thorfinn toma uma decisão. Ele vai na direção de falar com o Canute. O problema é que entre o Canute e o Thorfinn tem uma guarda de elite no meio, né? Que é a guarda específica do rei. E ali que a situação fica complicada, porque o Thorfinn vai ter que passar por eles. Mas passar por eles como? Por quê? Porque o Thorfinn não quer luta, o Thorfinn não quer brigar com ninguém, o Thorfinn não quer bater em ninguém, o Thorfinn não quer matar ninguém. Então o Thorfinn acaba se sujeitando a uma surra monumental, porque ele vai ter que aguentar 100 golpes de um determinado guerreiro para poder ter acesso ao rei. E ele vai levando um soco atrás do outro, ele vai se machucando muito, ele vai se ferindo muito com tudo aquilo, mesmo sabendo como receber as pancadas, aquilo ainda machuca muito ele, mas ele permanece em pé, ele continua levando soco após soco, justamente para se entender que a alma de um guerreiro, e que um verdadeiro guerreiro não é aquele que consegue matar o maior número de inimigos, mas sim aquele que consegue resistir aos inimigos sem feri-los. E isso é um elemento muito importante dentro da narrativa, porque o Thorfinn acaba dizendo que o negócio dele não é brigar com aquelas pessoas, ele não conhece eles, ninguém fez nada para ele, ele também não fez nada para aquelas pessoas. Por que eles vão brigar? Por que vai um matar o outro? Não faz o menor sentido esse tipo de ação. Então o Thorfinn, ele acaba
trazendo consigo uma perspectiva, um olhar sobre a vida que mudou muito. E de fato acaba tendo isso, né? Até que ponto, dentro do mundo que a gente vive, que é esse mundo mais do que do bateu, levou, não fica quieto não, arrebenta de volta, faz valer a sua voz, e a questão de fazer valer a voz, né, é suplantar o outro e macetar o outro se for preciso, e por aí adiante. O que o Thorfinn está dizendo, não é assim que um guerreiro vai conseguir fazer alguma diferença. O verdadeiro guerreiro não é o cara que consegue meramente mais poder. O verdadeiro guerreiro é aquele que sabe por que está lutando, para que está lutando, com que objetivo está lutando. Então, entra-se muito dentro de um elemento que chama a atenção, que é justamente a questão que é a seguinte: eu tenho determinados princípios, eu creio em determinadas coisas, e essas coisas nunca serão negociáveis. Então, por conta desses princípios, eu me sujeito a isso, porque eu nunca negociarei os princípios que eu tenho na minha vida. E isso chama muita atenção dentro da história. E por isso o Thorfinn acaba tendo acesso ao próprio rei, que no caso é o Canute. E uma vez que ele tem acesso, eles acabam conversando justamente sobre seus objetivos. O objetivo do Thorfinn de construir um mundo pacífico, de construir que seja um cantinho no mundo que seja pacífico, onde as pessoas não detestem umas às outras, onde as pessoas não fiquem tacando pedra uma na outra, nem coisa desse tipo, mas consigam viver em paz, consigam viver tranquilos, consigam viver longe da violência. Por outro lado, o Canute entende que para conseguir de certa forma, algum tipo de redenção nessa vida, você tem que tomar uma atitude. E diante dessa atitude, se for necessário, você precisa renunciar, inclusive, o próprio Deus. Ah, mas por quê? Porque na cabeça do Canute, o que acaba acontecendo é que diante de tudo que já foi feito, diante da postura dos vikings, diante de tanto sangue derramado, eles não têm mais redenção, eles não têm mais justificação, eles estão pura e simplesmente perdidos. Então, rogar a Deus ou clamar a Deus seria algo pura e simplesmente absurdo, porque Deus não atenderia aquilo que eles estão pedindo. Então, Canute é que teria que ocupar esse lugar do divino, do sagrado na vida daqueles homens, para trazer-lhes algum tipo de esperança ou perspectiva ou de redenção dentro do mundo que eles vivem. E a grande questão que acaba se conflituando ali, não é justamente quem poderia de repente estar certo, o Thorfinn ou o Canute, ou quem sabe os dois estariam certos por conta da visão que tem, e que de certa forma, se a ideia do Canute é construir um mundo melhor a partir das ações dele que geram violência, mas que o objetivo final é trazer um mundo melhor para as pessoas, como o Thorfinn se oporia ou não a ele, talvez a ideia seria andar em paralelo, né, e não um contra o outro, para poder chegar dentro daquilo que cada um consideraria o mundo ideal, e que ainda nos levaria à pergunta: o que é o mundo ideal? E de fato também alguns elementos teológicos, por exemplo, vão surgir, e de boa discussão inclusive dentro da fala do Canute, justamente por causa do afastamento do Canute diante de Deus, né? Aquele rapaz que vivia prostrado diante de Deus tomou uma postura na vida onde ele não quer mais depender de Deus, não quer mais estar na presença de Deus. Ele entende que ele vai ter que tomar atitudes que, de certa forma, ou de todas as formas possíveis, não contariam com a aprovação de Deus. E ele, por entender isso, toma determinadas posturas, mas há algo que incomoda muito Canute, que fica sempre na figura do pai dele, falando no ouvido dele e tudo mais, que seria a consciência do Canute, né? Ou seja, mesmo ele muito convicto das coisas, ele ainda vai sendo acusado pela sua consciência, pelos seus demônios internos, digamos assim, constantemente. E ele precisa também aprender a lidar com isso. No desfecho do mangá, no desfecho do volume, o Makoto Yukimura vai mostrando algumas questões a respeito do Canute, a respeito da fazenda, e também
o Thorfinn, junto com o Einar, acabam voltando lá para a terra natal deles, e ele encontra a mãe, a irmã dele e tudo mais, e tem ali os seus momentos cômicos e aquelas coisas todas, também alguns momentos mais tocantes que vão marcando uma nova etapa na vida do Thorfinn, que será narrada a partir do volume 8. Ou seja, é um mangá que nos proporciona uma diversão muito bacana enquanto a gente está lendo. É uma arte pura e simplesmente sensacional, nunca cansa, você vai lendo e vai ficando muito curioso a partir daquilo que está acontecendo, porque é uma história assim que página a página ela vai ficando melhor, as discussões entre os personagens são muito interessantes, elas são provocativas e elas, queira ou não, fazem você dialogar com o mangá a partir daquilo que você acredita, a partir dos próprios princípios que você tem e que muitas vezes a gente vai questionar diante dos meus princípios, diante daquilo que eu realmente acredito, eu estou fazendo valer esses princípios ou eu estou negociando eles, será que é correto negociar princípios, não é? Enfim, o que preço eu estou disposto a pagar por aquilo que eu creio, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu estou tomando como princípio que rege a minha vida, entre outras coisas desse tipo. Enfim, e também nos faz perguntar se nós realmente somos verdadeiros guerreiros, ou seja, gente que permanece em pé diante dos desafios que tem, seguindo em frente, sem com isso querer de forma alguma machucar aqueles que estão em volta da gente, ou evitando, ou construindo um caminho que a gente procure de forma alguma trazer inimigos para a vida da gente, mas sim poder caminhar em paz, sabendo que aquilo que você quer pura e simplesmente é uma vida, se não um mundo melhor, pelo menos uma vida melhor, uma vida pacífica, uma vida onde você possa dizer, eu realmente vivo em paz. Que nota que eu dou para esse volume? Eu dou uma nota 10 e recomendo com força a leitura de Vinland Saga. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E leu o volume 7 de Vinland Saga? Não leu? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.